Alessandra Teresa do Gaste Galute, eu sou trabalhadora da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro, há pouco tempo, só uns 50 anos, e estou aqui com a tarefa de tentar passar para vocês um pouquinho do capítulo 22, não separar o que Deus juntou. Em especial, nós vamos falar sobre o divórcio. É interessante esse capítulo, porque Jesus fala, e Mateus anota, o capítulo 19, inciso 3 a 9. Eu vou pedir licença e ler para poder situar dentro do que a gente está falando. E chegaram a ele os fariseus. Todos nós sabemos que fariseus eram aquelas pessoas judias que se achava dono da lei, que se colocava naquela posição de fiscal da vida alheia. E esses fariseus trouxeram até Jesus o seguinte questão: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele respondeu. Claro, é evidente que nós sabemos que aqui os fariseus estavam tentando testar Jesus, porque como ele falava em termos de amor, de compreensão, e a lei mosaica falava e fala ainda sobre repudiar a mulher quando achava que era oportuno, e eles colocaram essa questão para Jesus. E olha que Jesus responde. Ele respondeu: não tendes lidos que quem criou o homem desde o princípio o fez macho e fêmea, e disse: por isso deixará o homem pai e mãe, ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne? Aqui ele está querendo dizer a respeito da união. Quando ele está falando que é só uma só carne, é no sentido assim de estar junto, de estar próximo, de ser solidário um ao outro. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: pois por que mandou Moisés dar ao homem, a sua mulher, carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhe: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas, no princípio, não foi assim. Eu, pois, os declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com outro que o repudiou, comete adultério. Aqui nós vamos conversar a respeito do divórcio, da separação, da união, e por que nós causamos e temos crises entre nós que convivemos. Aqui nós estamos, claro, falando em termos de casal. Hoje o casal, há muita diversidade de casais. E aqui nós estamos falando sobre o amor. Quando nós falamos do amor, nós vamos falar da compreensão com o outro. Nós todos sabemos que conviver, que é viver com, exige alguma compreensão. Porque nós gostamos de pessoas que são iguais a nós ou que nos completam. A gente sempre fala assim: mas ele me completa, eu gosto tanto dele, e eu vou consertar, quando a gente vê que tem algum defeitinho, né? Eu vou consertar esse teu defeito. Mas eu vou dizer uma coisa assim, bem do fundo do coração: nós não consertamos ninguém. E com muita pena, que muita luta, que nós conseguimos ir melhorando um pouquinho
a nossa maneira de ser, o nosso jeito. Agora, eu fico pensando, nós gostamos que as pessoas nos aceitem como somos, mas nós não queremos aceitar as pessoas como elas são. Então, nós queremos enquadrar as pessoas. Nós gostamos muito de enquadrar as pessoas, de dizer isso está certo, isso está errado. Eu acho que isso é muito pessoal. Claro que a ética, a honestidade, os bons princípios, a boa conduta, isso são valores universais. Mas quando nós nos aproximamos de alguém e até nos apaixonamos, nós nos apaixonamos pela pessoa como um todo, como uma pessoa capaz de nos dar aquilo que nós buscamos. E nós nos apaixonamos, nós nos encontramos na pessoa. Às vezes é interessante, nós somos pessoas muito materialistas, às vezes muitos de nós, nos apaixonamos pela pessoa, pelo seu físico. É incrível dizer isso hoje, mas às vezes até pela sua conta bancária, pela sua posição no mundo. E aí que acontece os grandes nós. Porque conta bancária acaba, dinheiro acaba. E dinheiro não compra tudo, ajuda algumas coisas, mas não compra tudo. A beleza, com o passar do tempo e a mocidade, isso vai se alterando. Nós somos uma máquina, nós vamos nos desgastando e nós vamos nos tornando pessoas com problemas físicos, porque a gente vai ficando velhinho, vai ficando feinho, né? Às vezes eu olho no espelho e falo, quem é você? Cadê a Sandra? Porque a gente vai ficando esquisito. Agora, o amor é além disso. O amor, ele vai buscar a essência da pessoa. Por isso que quando a gente for se apaixonar ou a gente se aproximar de alguém, se aproxime e ame alguém que você gosta de conversar com, gosta de trocar ideia com a pessoa. Porque quando você ficar velhinho, você vai continuar trocando ideia com a pessoa. Agora, essa questão do divórcio, hoje é muito interessante. Nós vemos as pessoas demoram acho que uns 8, 9 anos para arrumar um casamento, quer dizer, namora, arruma um casamento, monta festa, contrata buffet, contrata isso, contrata aquilo, casa, fica 6 meses e aí já separa, porque não aprendeu a viver com a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela tem. Isso é muito complicado, por isso que a gente tem sempre que pensar a respeito disso. Essa questão do divórcio, ela é uma lei humana. Então, para o Brasil, nós temos o divórcio. Algumas nações, vamos dizer, lá no Oriente, não há o divórcio. Há uma lei bastante machista, onde o homem pode repudiar, como Moisés colocou na sua lei, mas a mulher não. A mulher continua submissa, não pode ter... Muitos países a mulher nem vota ainda. Então, esse divórcio, como sendo lei humana, ela varia de sociedade para sociedade, ela varia de tempos em tempos. Veja uma coisa interessante. Até pouco tempo atrás, até 2002, 2000, nós tínhamos um Estatuto da Mulher Casada. Imagine vocês. A mulher, ela tinha obrigação de servir e de obedecer o marido. Estatuto da Mulher Casada. E claro que isso foi mudando. A mulher tinha que obedecer ao pai. Depois de obedecer ao pai, quando se casava, tinha que obedecer ao marido. Não havia divórcio. Havia desquite. Acho que até
Em 1960, tinha um disquite. E as pessoas que eram desquitadas, elas eram muito mal vistas. Veja uma coisa. Vamos pensar. O relacionamento humano, ele independe se é homem ou se é mulher, ele exige uma certa compreensão, um certo entendimento do outro, uma certa empatia. Hoje é muito comum nós sempre considerarmos essa questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Mas é muito, muito forte essa questão do casal. Aqui eu estou falando casal, qualquer tipo de casal, querer ter o domínio do outro, ou querer impor ao outro a sua forma de ser. Mas nós temos que lembrar que o casamento ou o relacionamento, ele é um contrato. É um contrato que às vezes é firmado no papel e aí vira um casamento. Mas é um contrato de vontades. Eu aceito o outro e o outro me aceita. Para que isso aconteça, nós temos que aprender que teremos que abrir mão de algumas coisas em benefício do outro e o outro vai ter que abrir mão em benefício da gente. Agora eu fico pensando, se nós amamos a pessoa, não é abrir mão, porque a gente fica feliz quando a pessoa está feliz. Por que a gente entende não vou fazer, porque tem que fazer como eu quero? Por quê? Tem um poeta que diz assim, é melhor a gente aceitar do que ter razão. Então, vamos aceitar a pessoa como é, vamos amá-la como ela é. Se a gente achar que alguma coisa está nos machucando, se a gente achar que alguma coisa está insuportável com a convivência, vamos conversar com ela. Não no momento de briga. Vamos esperar o momento que tiver uma situação confortável, vamos falar assim, por que você faz isso? Você não sabe que isso me machuca? Vamos pensar num extremo assim. O nosso namorado, o nosso marido, paquera outra pessoa. Vamos perguntar para ele, mas você não me ama? Para que você vai fazer isso? Porque isso me machuca. Você está dizendo que eu não sirvo para você. Se realmente você acha que eu não sirvo para você, então vamos separar. Mas não vamos ficar nos machucando disso, de uma maneira tão forte como essa. Vamos pensar, como que você está com alguém, que você ama alguém e você se interessa por outra pessoa? Qual a razão que te leva a fazer isso? Falta de segurança? Você é uma pessoa tão insegura, tão infeliz, que você tem que ficar dando em cima de todas as pessoas para se sentir macho, para se sentir poderosa? E isso é confortável? Isso, para mim, beira a animalidade. Então, você tem que conversar. Não há sentido. Isso é uma desonestidade, porque você assumiu um compromisso comigo e você disse que eu seria a pessoa que você estava escolhendo, porque você amava a minha pessoa. A partir do momento que você se interessa, que olha, que paquera, sei lá, eu comete adultério com outra pessoa, você está dizendo que não sirvo mais para você. Então vamos resolver esse contrato.
não sirvo mais? Tudo bem, vamos conversar. Então, cada um vai cuidar da sua vida. Agora, o que não é possível é nós ficarmos tripudiando sobre a vida dos outros, não é? Humilhando as pessoas, nos sentindo, usando tanto aquela pessoa que a gente está paquerando, quanto aquela pessoa que está nos paquerando. Então, é muito importante a gente lembrar que o adultério, que o divórcio, é de uma forma recíproca. A gente fez um contrato. Eu amo você como você é. Você é aquilo que eu buscava na minha vida. Eu me encontrei em você. Passado o tempo, se eu mudei de opinião, eu devo chegar à pessoa e falar, olha, eu me enganei, ou você se enganou, ou vamos nos ajustar, vamos conversar, nós crescemos, nós ficamos mais adultos e nós queremos do outro além disso que a gente dava. A gente quer, dessa questão só física, nós queremos mais. Então, dá para a gente chegar a esse acordo? Dá para a gente chegar aonde a gente está buscando? Se der, a gente vai se ajustando, porque todo contrato é assim. A gente vai se ajustando, vai adequando a nossa vida. Agora, se nós entendermos que não, aí não suporto mais, então aí a gente vai no centro e fala assim, ai, olha, eu estou pagando os meus pecados, que eu casei com um homem horrível. Aí uma pessoa mal informada fala assim, aguenta, senão na outra encarnação você volta com ele. Não é verdade, nós temos o livre arbítrio. Nós temos a capacidade de fazer escolhas, mas só que a gente não pode ser volúvel. A gente tem que pensar bem, a gente tem que analisar bem, a gente tem que ver, será que eu não estou sendo infantil? Será que eu não estou sendo extremamente rígida ou rígido nas minhas exigências? Então, meus amigos, aqui, quando a gente fala sobre o divórcio, e a gente vai falar aqui bastante sobre, esse capítulo fala sobre adultério, e eu falei para vocês dessa forma mais informal, nós temos que pensar, o que fazemos nas nossas vidas? Nós não podemos usar as pessoas de uma forma tão infeliz, nós não temos o direito de machucar as pessoas. Nós podemos, em respeito, se a gente não quiser mais, em respeito ao amor que a gente tinha até aquele momento, conversar, tentar se ajustar. Não deu certo? Aí sim a gente parte para uma separação, para uma adequação, mas não ficar usando isso como... Tem gente que tem 5, 6 casamentos, não tem nada com isso. Mas a pessoa deve ser muito infeliz, que nem sabe, deve trocar o nome da pessoa a todo momento, vai chamar já quem chama de Pedro, já pensou, que confusão. Então vamos pensar com cuidado, vamos lembrar que, na verdade, se aquela pessoa está junto da gente, é porque nós escolhemos. Em algum momento, nós achamos que aquela pessoa preenchia aquilo que nós buscávamos. Então, vamos ponderar bem, vamos analisar bem, para que a gente não faça bobagem. Porque eu tenho conhecido muitas pessoas que se divorciam, casam, depois voltam a casar com a primeira esposa. Ou o contrário. Vamos pensar com cuidado. Eu acho que quando se fala em relacionamento, se fala em coração. Quando se fala em coração, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque nós não temos o direito de machucar ninguém. Nós somos pessoas, nós gostamos de ser amados, nós gostamos de amar, mas nós temos que, antes de amar, respeitar, senão não tem muito sentido
a gente continuar junto. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço muito a atenção. Convido todos vocês a olhar o capítulo 22. Eu falei sobre o item 5. Um grande beijo e muito obrigada a todos vocês.